Eu estou com o presidente Guilherme Belintani, que vai nos falar sobre os fatos acontecidos no estádio Serra Dourada. Presidente? Presidente, boa noite. Queria que você pudesse, de fora, como é que você viu o jogo de hoje, uma série de discussões, principalmente ligadas à comissão técnica, com o Mano Menezes e Sidney Lobo. Como é que você viu hoje a arbitragem, principalmente o comportamento com relação à comissão técnica do clube? Olha, boa noite a toda a torcida, boa noite a todos que nos ouvem. Primeiro, assim, eu acho que a gente fez um jogo no primeiro tempo absolutamente abaixo do que nós precisamos para sair dessa fase tão ruim e dessa situação difícil que a gente se encontra, né? A gente fez um primeiro tempo apático, sem a luta que o grupo já mostrou que consegue fazer, porque voltamos para o segundo tempo ainda mais apático e com um grau de displicência enorme, que tomamos o gol logo no começo. Mas por que eu digo que o grupo consegue fazer? Porque esse jogo também mostrou, apesar de uma inconsistência técnica, mostrou uma capacidade de luta do grupo, que talvez seja a forma que a gente tenha para recuperar o time daqui para frente. Para mim, fica nesse jogo, no sentido do campo do Bahia, da atuação do time, uma coisa que é muito positiva, que é só com a luta que a gente não tem tido até então, salvo algumas situações muito específicas, mas é só com essa luta que a gente vai conseguir dar a volta por cima. E acho que o time precisou tomar o gol, precisou ficar com um a menos para mostrar a sua superioridade técnica. Mas que bom que temos condições técnicas de superar e que bom que a gente consegue lutar. Agora, naturalmente, fora essas nossas deficiências, ou a parte dessas deficiências, há uma deficiência absurda da arbitragem brasileira. Eu não quero aqui ser irresponsável e me manifestar apenas no calor do jogo, mas o que aconteceu hoje aqui em Goiânia é algo muito sério. É algo muito sério. Esse senhor que apitou o jogo hoje, ele não tem absolutamente nenhuma condição de ser um árbitro, como as pessoas falam normalmente, de Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele não tem condição de ser árbitro profissional no Brasil, porque eu não quero isso para a Série B, nem para a Série C, nem para a Série D. Salvo engano, é o segundo jogo que ele apita no Campeonato Brasileiro e o segundo do Bahia. Então, a minha primeira pergunta é: por que alguém que está apenas apitando o segundo jogo do Campeonato Brasileiro, ambos apitam o jogo do Bahia? No primeiro jogo que ele fez contra a gente, e eu vou usar essa expressão, Bahia e São Paulo e Bahia no Morumbi, ele demorou um longo tempo consultando o VAR, após não dar um pênalti escandaloso de Rodriguinho, um indiscutível pênalti de Rodriguinho. O VAR chamou ele ficou 2 ou 3 minutos analisando o lance, querendo não dar o pênalti, mas teve que dar porque o lance era muito claro. E aí depois dá esse pênalti, e aqui no jogo de hoje, ele não assinala 2 pênaltis. O primeiro ele sequer vai ver o VAR, estranho o VAR não ser chamado, e o segundo pênalti, claramente um chute por trás em Fecim, o contato é muito claro, e ele não dá. Fora isso, para não parecer que é um choro de perdedor, né, o descontrole absoluto do jogo mostrou o péssimo nível que ele tem. O jogo marcado por completo descontrole da arbitragem, de certa forma, trazendo para o futebol brasileiro uma visão de um jogo absolutamente bagunçado por culpa da arbitragem. Expulsou o jogador Elber, não sei o que Elber falou para ele, pode ser que tenha sido até com a razão, pode ser que ele tenha se sentido ofendido, mas expulsou Elber porque Elber foi reativo a uma falta absurda que ele não deu. E depois expulsando o treinador dos dois lados, descontrole absoluto. O que eu posso dizer muito tranquilamente assim, é que nós escolhemos o VAR como mecanismo de apoio à arbitragem brasileira. O VAR já está no 2º ano e a arbitragem brasileira segue com uma falta de condução necessária ao nível que o campeonato merece. A partir do momento que a comissão de arbitragem acha que erros como esse são normais, ou sequer são erros, como eu já ouvi várias vezes, passa a comissão de arbitragem a ser diretamente responsável pelo escândalo que aconteceu aqui hoje. E, de certa forma, se fossem outros tempos do futebol brasileiro, eu acharia que é uma coisa direcionada, é uma coisa proposital, como muita gente tem me dito. É proposital, é direcionado. Eu não posso acreditar nisso, né? Eu acho que é fruto de uma incompetência mesmo e uma inabilidade que é sistêmica e que passa a atingir diretamente a qualidade do campeonato,
justamente por dois motivos. Primeiro, pela falta de qualidade mesmo de diversos árbitros que estão apitando a Série A. E segundo, pela falta do enfrentamento desse defeito. Cada vez que a gente vê erro, cada vez que a gente aponta esse erro, ou a gente não tem resposta, ou a gente tem respostas evasivas, como se aquele erro não fosse do tamanho que a gente imagina. E assim a gente vai, não só do lado do Bahia, para não parecer também uma reclamação clubista, a gente vai conduzindo o futebol brasileiro para um péssimo nível, mesmo após a implantação do VAR há mais de um ano. Então qual é o próximo passo? Para mim está muito claro. O primeiro passo só vai ser dado se a comissão de arbitragem entender que fatos como esse merecem ser duramente punidos para que o futebol brasileiro consiga avançar. O segundo passo, naturalmente, a partir da correção dos erros, é entender que falhas estão sendo feitas e estão sendo cometidas na formação de árbitros profissionais para que a gente consiga superar lacunas absurdas como essa que aconteceram hoje aqui. Portanto, se esse senhor volta a apitar, né, e aqui eu não quero dizer que o Bahia está vetando um árbitro na Série A, como no jogo passado alguém ficou sugerindo, a partir da reação do treinador Mano Menezes, mas se um treinador como esse volta a apitar qualquer jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, a comissão de arbitragem passa a responder diretamente por isso, assim como deve responder por vários outros árbitros que têm cometido erros sistêmicos, sistemáticos, e continuam apitando como se nada tivesse acontecido. Portanto, está na mão da comissão de arbitragem do futebol brasileiro a decisão de seguir com tantos erros, envergonhando o futebol brasileiro, ou tomar atitudes que de fato sejam enérgicas, para que cenas como essa que aconteceram hoje na Série A do Campeonato Brasileiro possam ser corrigidas imediatamente. Eu tenho ainda mais sentimento por meus colegas, presidentes e torcedores de Série B, de Série C e de Série D. Porque se na Série A a gente vê esse tipo de escândalo com o VAR, vamos imaginar o que tem acontecido nas séries ainda abaixo do futebol brasileiro. É uma pena isso tudo, mas a gente vai lutar, né? O grupo hoje, no segundo tempo, mostrou que apesar de tanta dificuldade interna nossa, de qualidade do nosso jogo, e apesar de tanto escândalo e erro na arbitragem, a gente é capaz de reagir. E repito o que eu disse no começo, para mim, talvez esse seja um jogo que consiga mostrar que a capacidade de luta da gente é a grande saída da nossa superação das nossas dificuldades. Para a gente terminar a coletiva, enquanto o clube, qual será o próximo passo do Bahia? Protocolar, buscar a conversa, tentar procurar a comissão de arbitragem. O próximo passo do Bahia é para tentar amenizar a situação que aconteceu, por exemplo, no jogo de hoje. Eu já solicitei há mais de 10 dias um encontro com o presidente da comissão de arbitragem, que eu espero que aconteça essa semana. E repito, não vou levar lá um show de presidente de clube. O que eu vou levar lá é uma visão dos erros que eu vejo que está acontecendo, não só em relação aos jogos do Bahia, mas erros de clareza mesmo. O que é mão no futebol brasileiro hoje, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ontem eu vi a transmissão de Bragantino, ou de Flamengo e Bragantino, e uma mão do zagueiro, não sei se era o zagueiro, mas do jogador do Bragantino, foi explicado na transmissão que não era mão porque não foi intencional. Então, assim, eu achei que a intenção já era algo apagado para se marcar mão ou não no futebol brasileiro. O braço do jogador estava completamente aberto. E ele foi claramente ampliando o raio de ação. E o pênalti não foi marcado. Eu não estou dizendo se foi pênalti ou não foi pênalti, eu quero saber por que não foi. Porque outros equivalentes a esses são marcados. Só para dar um exemplo de como o futebol brasileiro está perdido em relação a critério. E o que eu quero, naturalmente, não é uma defesa do meu clube, simplesmente. Isso é importante, é fundamental. Mas o que eu quero é a compreensão de quais são os critérios, em cada momento, inclusive para a utilização ou não do VAR, para chamar o juiz ou não, para a interpretação de mão ou não é mão. Então tem um monte de coisa que está obscura e que a gente espera que essa situação obscura não seja proposital, né, para esconder a incompetência da arbitragem brasileira.